a fazer bem. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Hoje, 29 de junho, comemoramos o dia de São Pedro. São Pedro, rogai por nós. São Pedro, que foi um dos principais e um dos mais importantes apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual foi fundado a nossa Santa Igreja Católica. Vejamos o Santo Evangelho desta quarta-feira, narrado pelo evangelista Mateus 8, 28 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem os nossos pecados, iluminando as nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Amém. Caríssimos, nós vimos que Jesus passava por aquele lugar onde havia 2 demônios que, segundo a palavra, eram tão violentos que o povo nem podia passar por aquelas redondezas. E eles, ao verem Jesus, eles já se intimidaram, perceberam que Jesus ia fazer algo com eles, então pediram que viesses nos incomodar antes do tempo. Como ali nas proximidades havia aquela manada de porcos, eles pediram a Jesus: se veio nos expulsar, mande-nos para aquela manada de porcos. E Jesus disse: ide. Ora, porque é melhor que eles se apossam dos porcos do que ficar numa pessoa, certamente, com toda certeza. E aí, eles, obedecendo a ordem do mestre, saíram e foram e se encarnaram naquela manada de porcos, e toda a manada se precipitou de morro abaixo, como nos diz a palavra, caindo no mar, e todos morreram afogados. E hoje em dia, muitos que observam o Velho Testamento, em função dessa passagem, eles não comem carne de porco, eles têm o porco como um animal impuro, uma carne impura. Então, muitos observam essa passagem e guardam essa passagem e não se alimentam dos derivados dos porcos, porque, segundo eles, os porcos são imundos em função dessas passagens. Apesar que eu particularmente discordo, porque foi aquela manada que havia ali que os demônios encarnaram, a mandado de Jesus, porém, eles pediram, mas Jesus tem autoridade, tem poder, tanto é que, na verdade, quando Jesus chegou, eles já se sentiam incomodados com a presença de Jesus, disseram:
Ora, Filho de Deus, viestes aqui nos incomodar antes do tempo? Então, certamente, como nos diz a palavra, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus no céu, na terra e abaixo da terra e nas profundezas dos infernos. Porque o Senhor, Ele é infinitamente o maior e o mais forte mesmo, não existe. Ele é soberano, total, total, total. Então, todos os joelhos se dobrarão diante dele, no céu, na terra, debaixo da terra. Gente, e toda língua proclamarão a vossa glória. Que maravilha! Ele é verdadeiramente o Senhor Jesus. E na continuidade do Evangelho, a Jesus se aproximando da cidade, né? Aquele pessoal que tomava conta dos porcos, foram lá, contaram tudo o que havia acontecido. E aí eles expulsaram Jesus. Ficaram com medo, não queriam Jesus ali na região deles. Mas isso já era previsto pelos profetas, sempre foi dito que o Salvador, o Messias, Jesus, ele veio para salvar a humanidade, mas muitos preferiram viver nas trevas, vendo muitos e muitos exemplos que Jesus nos deu, isso aqui é um deles tão importante, e as pessoas não concordavam com aquela tese de Jesus. Eles achavam que Jesus viria para tomar o lugar deles. E não era essa a intenção de Jesus. Ele não veio com nenhum partido, ele não tinha nenhum partido. O único partido que Jesus tinha e tem é e será eternamente, reinará por todo sempre, é a vontade de Deus. O amor, a misericórdia, a compreensão, a justiça, a verdade, essas sim, essas são regras, são os dons que o nosso Jesus Cristo tem e hoje, em forma de Espírito Santo, ele vive e mora e habita em cada um de nós, regendo, guiando e nos iluminando nossa vida e com sua misericórdia infinita sempre está nos acolhendo e nos livrando de muitos e muitos males. Basta a gente crer. No versículo 34, para concluir, eles disseram: então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. Ora, que retirasse da região deles porque não concordaram com o que ele acabara de fazer. Mas é sempre assim, meus amados irmãos. O povo, uma grande maioria, diz ter fé, diz acreditar, mas infelizmente é uma fé, como que eu poderia dizer, uma fé fingida, né? Não é aquela fé verdadeira. Caríssimos e amados irmãos, tenham todos vocês uma santa e maravilhosa quarta-feira, uma quarta-feira repleta de realizações, muita paz, muito amor e dignidade. E a bênção do nosso Mestre Jesus desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha